O artigo 4º, inciso 1 da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela começa dizendo que a lei não se aplica, e eu já estou puxando as partes que tiverem influência trabalhista, àquelas pessoas naturais que consumirem, isso é, que tratarem aquele dado exclusivamente com fins particulares, sem natureza econômica. E aí muitos já colocam que o empregador doméstico, então, não precisaria respeitar a LGPD em relação aos seus empregados. Por quê? Porque a gente tem a Lei Complementar 150, e a Lei Complementar 150 conceitua empregador doméstico como aquela pessoa natural, então é exatamente o caso, que explora a atividade do doméstico, isso é, consome o trabalho do doméstico sem fins lucrativos. Bom, então, por conta disso, há duas correntes no mundo trabalhista: aqueles que defendem que o empregador doméstico não precisa obedecer à LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, porque ele estaria inserido no inciso 1 do artigo 4º da própria lei, e eu tenho uma posição diferente. Eu entendo que esses dados, CPF, NIT, agora, né, o E-Social vai andar só com o CPF do trabalhador, mas enquanto isso não for instrumentalizado ainda, precisamos do NIT, do CPF, filiação, nome do pai, nome da mãe, endereço, precisamos de vários dados para fins de vale-transporte, para fins de vários tipos de bases de consentimento ou bases legais. Mas o importante é o seguinte: o empregador doméstico, ele trata esses dados não exclusivamente para fins particulares, porque ele compartilha esses dados com a Caixa Econômica Federal para fins de seguro-desemprego, para fins de FGTS, compartilha com o E-Social, compartilha com a Previdência Social nos casos de licença de auxílio-doença, nos casos de afastamento para licença-maternidade, e se ainda fornecer um plano de saúde, que não é obrigatório por lei, ainda vai compartilhar dados, quem sabe até sensíveis, com a operadora do plano de saúde. Então, eu entendo que o consumo não é exclusivamente particular, lembrem que tem a palavra exclusivamente, então não cabe uma interpretação, e depois, a atividade doméstica pode ter finalidades econômicas, ela não pode ter finalidades econômicas lucrativas. Então, é possível eu ter um serviço, né, de circulação de bens e serviços, que é caracterizado como atividade econômica, como, por exemplo, pedir para a minha doméstica uma vez por mês fazer 100 quentinhas de comida para eu doar para moradores de rua. Isso não descaracteriza a relação doméstica, porque ela continua prioritariamente atendendo a família, e ela não teria, então, teria uma finalidade econômica, mas não lucrativa. O grande problema de se defender que o empregador doméstico se submete à LGPD é a obrigatoriedade que tem num outro ponto da nossa lei, 13.709, que diz que todo controlador, que no nosso caso é o empregador, terá que ter um DPO, ou um encarregado. E isso realmente vamos dizer, triste para um empregador doméstico que tem uma contabilidade, vamos dizer, informal, que muitas vezes é o próprio controlador, porque ele é que lança no E-Social os dados do seu trabalhador, ou junto à Previdência, ele que afasta, nem sempre contrata um contador ou um encarregado, né, um operador, e isso também poderia ser pensado para o MEI, que, embora seja uma pessoa natural, tem CNPJ, mas é uma pessoa natural. Também ele só pode ter um empregado, não é crível se exigir do MEI que ele tenha um encarregado. Isso não é uma situação razoável financeiramente. Aos profissionais liberais, que são os advogados, que às vezes têm uma secretária com carteira assinada, mais nenhum outro empregado. Então, nós podemos imaginar que a autoridade nacional, quando já estiver regulamentando esse direito, já regularmente constituída, que ela possa excluir da exigência de ter um encarregado ou DPO, no caso do empregador doméstico, do MEI, dos profissionais liberais, e até, quem sabe, trazer aí uma flexibilização para as pequenas e microempresas, conforme determina a lei complementar específica das pequenas, médio e microempresas.